Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo todos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Você quer ouvir a palavra do Senhor? Oh, glória. Todos nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que ouvir, amados, e colocar em prática tudo que nós ouvimos em nome de Jesus. Porque é a palavra do Senhor, não é minha, amém? É a orientação do Senhor. Nessa noite, Ele só vai usar esse vaso aqui para transmitir para você, amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria, já que você está em pé, vamos ler o livro de Ruth, capítulo 1. O livro de Ruth, o capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que, nos dias em que o juiz julgava, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreram Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. E ficaram assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então ela se levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Portanto, na terra de Moabe, ela ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dado-lhe pão. Amém? Até aqui. Papai, em nome de Jesus, nós ouvimos agora a tua palavra, Senhor, que nós acabamos de ler. E eu peço a ti a tua direção total, Senhor. Que o Senhor venha dar direção, Senhor. Que teu Espírito venha usar, Senhor, este vaso. Venha usar essas vidas, Pai. Que eles possam entender, abrir o entendimento, o coração, para entender a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Papai. Nos dá essa orientação através do teu Espírito. Nesta noite, em nome do Senhor. Porque precisamos sair daqui orientado, abençoado por ti, Senhor. Como a tua palavra diz que ela não volta vazia, ela faz efeito, Senhor. Pelo menos para uma pessoa aqui, Senhor, ela vai fazer grande efeito, Pai. Em nome de Jesus, Papai, eu te peço, para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Pode se sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós vamos falar de uma família nesta noite que tomaram uma decisão na hora da crise, na hora da dificuldade. Não é bom a gente tomar algumas decisões. É bom a gente sempre levar a Deus as decisões. Mas a palavra diz que lá em Belém de Judá, houve uma grande seca, uma grande fome. E ali havia uma família de Noemi, de Elimeleque, com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Tomaram a decisão de sair. Por quê, pastora? Porque estava em crise. Estava preocupado, com medo, porque a fome chegou, a crise chegou, e passado algum tempo já não ia ter mais alimento, e ele preocupado com a família, tomaram essa decisão de sair da terra de Belém. Eu quero que você entenda que terra de Belém é terra do pão. Mas eles tomaram uma decisão para ir para a terra de Moabe. Outra cidade, outro estado, para a terra de Moabe. E chegando ali na terra de Moabe, a palavra diz que Moabe era uma cidade idólatra.
cheio de feitiçaria, cheio de idolatria, cheio de prostituição. Mas eles tomaram a decisão, preocupado com a situação. Irmão, no momento de crise, Noemi e a família, Elimeleque estava passando crise financeira, desemprego, cartão vencido, preocupação em comida. Eles tomaram essa decisão para estar em outro lugar, achando que este lugar seria melhor. Mas a palavra de Deus fala que, como nós lemos, Elimeleque morreu. Não foi uma coisa boa a decisão que eles tomaram. Passado um momento, Elimeleque morreu. Nas histórias, a palavra diz que Elimeleque foi para uma casa de aposta. E lá deve ter bebido alguns goles. E os moabitas, tudo ruim, mal, uma terra idólatra mesmo. Pegaram Elimeleque, deram uma surra tão grande, bateram tanto nele, que machucou tanto ele que ele morreu. E a palavra diz que ele morreu nos braços dos filhos dele. A palavra diz que, eu não sei que idade tinha esses filhos, mas Noemi ficou viúva. Noemi estava viúva, mas tinha 2 filhos para sustentá-lo. E continuou a história, continuou a situação. Passado um tempo, esses filhos cresceram, na idade de casarem. Escolheram mulheres moabitas. Não escolheram mulheres da terra de Judá, do povo de judeus, não. Escolheram mulheres moabitas. Mulheres que também eram idólatras, que conheciam outros deuses, que serviam outros deuses, que faziam feitiçaria ali, totalmente na idolatria. E assim Malom escolheu Ruth, Quilion escolheu Orfa. Passado algum tempo, irmão, a palavra de Deus fala que Quilion morreu. E Malom também. A história fala que, da mesma forma que Elimeleque foi à casa de aposta, foi lá nas áreas de feitiçaria, nas áreas que não deveria ter ido, ele também levou uma surra. Os 2 filhos, Quilion e Malom. E com esta surra, o pessoal mataram eles. Matou os 2 filhos de Noemi. Noemi, Ruth e Orfa estava viúva. Numa cidade estrangeira. Uma cidade que não conhecia. Uma situação complicada, difícil. Um sofrimento terrível. Noemi começou a se entristecer porque ela estava numa crise financeira quando ela saiu da terra de Belém. Agora ela está numa crise emocional. Porque ela perdeu a família, ela perdeu o esposo, ela perdeu os filhos. Mas ela está agora numa crise espiritual. Porque ela toma uma decisão e fala assim, olha, já não dá mais. Vou voltar para a terra de Belém, porque lá eu vi falar que tem pão. Lá eu ouvi falar que está na época da colheita, eu vou voltar para lá, porque essa terra aqui só me trouxe desgraça, só me trouxe problema, só me trouxe dificuldade, eu estou numa situação terrível. E quando ela fala com as 2 noras dela, e o engraçado é que eu vejo aqui que Noemi, ela instruiu com tanta sabedoria as suas noras, ela evangelizou, ela não saiu da presença do seu Deus, mesmo estando numa terra estranha, mesmo estando numa terra idólatra, Noemi manteve a sua fé em Deus. E aí Noemi orientou as suas noras, falou, olha, é o seguinte, eu estou voltando para a minha terra natal. Eu tenho terra lá, eu vou voltar. Então vocês voltam para a sua
casa, para sua família, para o seu povo, e vocês são jovens, ainda dá para vocês casar, ter marido, ter filhos, porque eu estou desamparada, eu estou sozinha, já não me sobra mais nada. Noemi estava sem esperança total. Só resta eu voltar para minha terra e morrer na minha velhice, porque a idade dela já estava velha. Mas Orfa e Ruth chorou amargamente porque amava a sua sogra. Não queria voltar. Mas de tanto Noemi insistir, Orfa voltou. Virou as costas e foi para o seu povo, para a sua família. Com certeza tinha pai, tinha mãe, tinha parente lá naquela cidade. Mas Ruth, ela fala para Noemi uma coisa tão maravilhosa no versículo 16, que ela fala assim: olha, não me insista que eu volte para trás. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde você encostar a cabeça, eu encostarei. Se você morrer, eu morrerei. Eu serei sepultada aonde você ser sepultado. Eu jamais vou te deixar. Então não me insista, não me insista. Olha aqui o que diz a palavra. Porém Ruth respondeu: não me insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei. Aonde quer que pousar, ali eu pousarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha que decisão que Ruth tomou. Seguir Noemi, uma nora com a sogra. Isso é fantástico. Só que é difícil existir no nosso mundo atual. Amém? É complicado. Porque as noras não se dão bem com a sogra não se dá bem com as noras. Graças a Deus eu me dou muito bem com as minhas noras, amém? Mas é difícil, é raro acontecer. É raro a gente achar um assunto desse. Porque Ruth foi leal. Ruth foi leal e foi corajosa. Olhou para Noemi e falou: não me insista. Não me insista, eu não vou desistir. Eu vou com você até o final. Aonde você estiver, eu vou estar. O teu povo agora é meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Sabe o que eu vejo aí? Noemi, olha, ensinou bem a Ruth. Ele falou: eu não quero mais esse povo idólatra. Eu não quero mais minha família que vive na idolatria, na prostituição. Eu quero o seu Deus. Eu quero o seu povo. Eu estou contigo. Olha, e que Deus me faça assim, se eu não desejar a morte contigo. Porque eu quero ficar contigo. Aonde você for sepultada, eu vou ser sepultada também. Maravilhoso, irmão. Ruth tomou a decisão, a escolha certa. Note que na história, no começo, a família tomou uma decisão na hora errada, no momento errado, por causa de uma crise. Tome cuidado de você tomar uma decisão de sair de um lugar para o outro, de sair de um emprego para o outro, de sair de um país para o outro. Às vezes você pensa que vai melhorar e as coisas pioram. Às vezes você pensa que você vai ganhar muito dinheiro e você vai perder. Perder a família, perder os amigos, perder o parente, perder a saúde e perder tudo. Então tome cuidado com as decisões arriscadas. Momento de crise, momento de raiva, momento de ira, não tome decisão precipitada. Não dê cabeçada, sem pensar, sem pedir orientação de Deus. Porque eu não sei o que houve nessa história. Eu não sei se Elimeleque pediu orientação de Noemi. Noemi, vamos para lá. Ou ela aceitou. Talvez Elimeleque era um homem, um fazendeiro, tinha muito dinheiro, era um homem de bem. Talvez falou: não, eu quero ir para lá. Eu vou fazer o que aqui? Talvez ele tomou como cabeça da casa a decisão maior. E Noemi sofreu. Sofreu muito, amado. Mas Ruth tomou uma decisão de ir com ela. E elas foram. E no versículo 19, quero que você me acompanhe aí no versículo 19. Do capítulo 1.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. No versículo 19 do capítulo 1, olha o que diz. Versículo 19. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim, olha. Assim, pois, foram ambas até chegarem a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa dela. E dizia, não é esta Noemi? Porém, ela dizia, não me chame mais Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha só, irmão. E ela diz no versículo 21, cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarei Noemi, pois o Senhor testifica contra mim. E o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Noemi estava sem esperança. Noemi estava desesperada. Faltando fé, faltando estímulo. Estava em depressão. Ela estava numa crise espiritual. Sabe por quê? Porque ela estava em depressão, estava angustiada, e ela colocou, o Deus, o Todo-Poderoso me tem afligido. O Todo-Poderoso pesou a mão sobre mim. E não é assim que funciona. Não era Deus que estava colocando a mão pesada, não. Não era Deus que estava afligindo Noemi, não. A decisão na hora errada, no momento errado, fez ela sofrer tudo isso. E ela estava apenas no começo, igreja, com uma crise material. Ela passou a crise emocional e agora ela estava na crise espiritual. Eu quero dizer para ti que a crise espiritual é a pior de todas. Porque ela perdeu a esperança. Ela perdeu a fé. Ela não via mais o agir de Deus. Ela perdeu a presença do Todo-Poderoso. Ela não acreditava mais no Todo-Poderoso. Ela achava que tudo que ela estava passando era um sofrimento que Deus tinha mandado. E às vezes você está aqui nessa noite com algumas coisas que você tem pensado e você acha que Deus tem feito você sofrer. Você acha que o sofrimento que você tem passado é porque Deus tem mandado. Não, olha para a tua conduta. Olha para a tua situação. Olha para a tua decisão que você tomou. Qual a decisão que você tomou de fazer um bom negócio? Qual a decisão que você tomou de sair de um lugar e achar que era melhor o outro? Olha para a tua situação. Porque não é o Todo-Poderoso que tem te afligido, não. É a sua conduta, a sua decisão, na hora errada, no momento errado, de fazer as coisas precipitadas, de fazer as coisas sem orientação de Deus, sem pedir a Deus se pode, se não pode, porque desde o momento que nós temos um Senhor na nossa vida, nós devemos obediência a Ele. Desde o momento que nós temos Deus como nosso Pai, nós devemos pedir para Ele, se é hora, se é momento, nós devemos ter um discernimento. Porque olha a situação de Noemi. Não me chame mais de Mara, porque a minha vida é amarga. Não me chama mais de Noemi, que eu sou agradável, não. Me chama eu de Mara, porque Mara é amarga, é aflita, é desesperada, perdeu a esperança, já não vinha mais saída. Mas às vezes quando a gente está nessa situação, igreja, passando tanta situação, porque ela estava passando uma, e agora veio 3, veio 4, veio 5, perdeu a família, perdeu o esposo, estava viúva, agora não era mais crise mais material, era crise emocional, era crise espiritual, era crise intelectual, era ela mesma, não se achava mais ninguém. Ela já não confiava mais nela. Ela já não acreditava mais que ela ia ter a vitória. Ela já não acreditava, então. Ela estava numa crise espiritual, sem a presença de Deus. Porque quando você acha que Deus está afligindo você, você fica contra Deus. Você acha, cadê esse Deus? Você acha que se esse Deus existisse, eu estava passando por isso?
Eu estou sofrendo de enfermidade, eu estou sofrendo financeiramente, eu estou sofrendo emocionalmente, eu perdi meu casamento, eu perdi minha família. Você acha que se Deus existisse, Ele queria que eu passasse por isso? Às vezes você fica contra Deus e não vê as bênçãos de Deus. Não vê o Deus agir na nossa vida. Não vê o trabalhar de Deus. Não vê o sobrenatural de Deus. Mas olha só, a marca de Deus estava sobre Noemi. Deus, Ele providenciou um escape. Um escape para Noemi. Quem, pastora? Ruth. Ruth que foi com ela. Ruth que era uma jovem. Ruth que estava forte, corajosa. Ruth que podia trabalhar. Ruth que podia sustentar ela. A palavra de Deus diz que quando ela chegou na terra de Belém, Ruth já foi procurar um campo e já foi escolher espiga. E foi ali escolher espiga. E escolheu as espigas. E naquela época existia uma lei que os colhedores, né? Os fazendeiros deixavam um pouco das espigas para trás, para as pessoas pobres, as pessoas miseráveis, os mendigos, peregrinos, que não tinham o que comer. Mas Ruth não se importou. Ruth não se importou. Ruth falou, eu vou colher espiga e vou trazer sustento para mim e para minha sogra. E ela foi, amados. E ela foi. E era uma mulher corajosa. Era uma mulher que trabalhou no trabalho árduo, no sol quente. E ela ficava ali trabalhando. E ela não procurou lugares. Ela foi qualquer lugar que ela já viu que a pessoa tinha deixado as espigas. Ela começou a colher. E quando ela chega em casa, a Noemi pergunta, onde você foi colher? Eu falei, eu não sei, eu procurei um lugar aí, achei as espigas e comecei a colher. Não, então pergunta, onde você está colhendo espiga? E quando ela pergunta, ela fala, olha, um tal de Boaz. E olha a sabedoria de Noemi. E olha como ela começa a ver a esperança. E olha como ela começa a ver a solução. E ela diz, olha, Boaz é um parente mais próximo do meu marido. Ele pode ser seu remidor. Então continua lá. E Boaz, quando viu aquela menina trabalhadora, esforçada, trabalhando sem parar, não bebia água, não descansava, ela estava ali trabalhando. Boaz já chamou ela, perguntou para os pessoal dele, e falou, essa moça apareceu aí, ela é viúva de Marlon, ela é a nora de Noemi, sabe, Noemi está viúva, chegou aí na cidade sem nada, e ela está aí, esforçada, trabalhando, e Boaz, então, achou graça, uma menina que deixou tudo para trás, uma menina que deixou família, deixou povo, deixou parente, deixou seu Deus, deixou seu mundo, tudo para servir um Deus e para servir a sua senhora, que é a sua sogra. Para servir uma viúva que não tinha nada para dar para ela. Como Noemi falou, olha para mim, eu não tenho idade para ter marido, eu não tenho mais ventre para ter um filho. Olha, mesmo se eu tivesse um filho, você não ia esperar tanto tempo para ser o seu esposo. Olha para mim, eu estou sem nada. Mas ela não se importou. Era uma menina que não se importava com ela mesma. Ela se importava com o bem-estar da outra pessoa. Era uma mulher que não se importava em fazer sacrifício pelos outros. Era leal, lealdade, amava, era fiel nos atos dela. Olha que coisa maravilhosa. E eu vejo o trabalhar de Deus aí. Eu vejo a providência de Deus aí. Noemi orientou ela e falou para ela assim, olha, é o seguinte, a tempo da ceifa, a colheita está terminando. Então você vai fazer o seguinte, você vai tomar um banho, vai se vestir, vai se perfumar. Olha a orientação da sogra. E você vai, a hora que acabar a colheita, que ter a festa, que Boaz beber bastante, todo mundo ali ficar de boa, eles vão deitar. E você vai ver o lugar que Boaz vai deitar,
você vai chegar nos pés dele, vai descobrir ele, vai deitar nos pés dele. Orientação de Noemi. Talvez você pense assim, mas nossa, sogra deu um conselho para ela deitar nos pés de um homem, para ela se prostituir. Oh, mas que ideia é essa? Não, Noemi sabia o que estava fazendo. Falou, este Boaz é o remidor, é o parente mais próximo que nós temos. Ele vai te redimir, porque a hora que ele vê, e você vai deixar ele te conhecer. E quando Noemi fez isso, se deitou ao lado, né, se deitou ao lado nos pés de Boaz. Gostaria que você fosse ao versículo Ruth 3. Deixa eu ver aqui que eu perdi o versículo, mas venha. O versículo 3, o capítulo 3, versículo 9. Quando ela deita aos pés de Boaz, Boaz acorda. A palavra diz que lá para meia-noite o homem se estremeceu. Eis que a mulher havia nos seus pés. E ele diz, quem és tu? E ela diz, sou eu, Ruth, a tua serva. Estenda, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. E ele disse, bendito seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem fosse ter ou quer pobre, ou quer rico. Olha só que coisa maravilhosa. A mulher foi lá, Boaz perguntou quem era ela explicou, falou, olha, que coisa maravilhosa que você fez. Você chegou aqui para ajudar a sua sogra, agora você me deita aos meus pés para mim ser o teu remidor. Você não procurou homem rico nem pobre. Você não procurou jovem, porque Boaz era bem mais velho que ela. E assim sucedeu. Aquele homem não sossegou até ser o remidor de Ruth. E é uma história muito interessante. Remidor que tinha direito de comprar, né? Casar com a viúva, levantar o nome do viúvo, né? Ter filho dos viúvos para continuar a geração e conseguir todas as herdades que eles tinham, toda a posse que eles tinham. E Boaz comprou sendo remidor. Foi logo procurar se podia ser ele. Havia um remidor mais velho que ele. A palavra diz que me parece que era irmão de Boaz. Quando falou que ele tinha que ficar com Noemi e Ruth, ele não quis. Mas aí ele deu o direito para Boaz. E Boaz tomou o direito e casou-se com a Ruth. E quando casou-se com a Ruth, irmão, foi bênção. Logo Ruth teve um filho e logo Noemi se alegrou de uma tal maneira tremenda. Mas o que eu quero dizer nessa palavra, aonde Ruth foi procurar refúgio, vem para minha aba, esconde debaixo das minhas asas. Aonde Ruth foi procurar refúgio, foi procurar refúgio em Deus, foi procurar refúgio em quem poderia socorrer ela, foi procurar refúgio em quem poderia ajudar ela. A palavra diz que Noemi ficou tão feliz que era muito mais do que 7 filhos era Ruth para ela. De tão maravilhoso que era. Olha como que Deus muda a situação, igreja. Olha o trabalhar de Deus. A pessoa não se achava nada, não tinha esperança, não tinha saída, não tinha nada. E de repente, olha a providência de Deus. Será que dá para nós acreditar? Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos acreditar no Todo-Poderoso.
Porque Ele é aquele que sempre usa um escape para os seus. Ele é o Deus que Ele perdoa e conserta os erros. Se nós demos cabeçada em nossa vida, Deus é poderoso para consertar. Não importa a situação que esteja. Deus, Ele é poderoso para consertar qualquer situação. Olha só que Noemi fala. No primeiro capítulo, no versículo 21, fala assim: cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamaste Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Cheia parti, ela achou que estava partindo vazia, que ela estava numa crise financeira, ela estava sem nada, ela não estava cheia. Esse versículo fala: cheia eu voltei, porém vazio o Senhor me fez tornar. Não, o Senhor fez tornar cheia, porque estava na presença do Senhor. Ela se achou que estava vazia, mas ela está cheia, cheia, cheia eu parti. Por que ela partiu cheia? Porque ela tinha a presença do Senhor, ela tinha seus filhos, ela tinha seu esposo, ela tinha tudo. Mas ela achava para ela que ela estava vazia. Por quê? Porque ela estava numa crise material, física. Então ela não tinha, ela estava com medo da crise. Ela estava com medo, né, de passar fome. Mas Noemi, ela teve o trabalhar de Deus. Noemi, ela teve o trabalhar de Deus na vida dela. E você, nessa noite, qual desses três você encaixa? Noemi, Ruth ou órfã? Aquela que vem para a casa de Deus e volta. Conhece a palavra de Deus e volta. Ou Noemi, que se acha amargurada, se acha triste, se acha que não tem mais nada. O Todo-Poderoso me tem afligido. Será que o Todo-Poderoso tem te afligido? Será que é Deus que está fazendo você sofrer? A palavra de Deus fala que Deus, Ele quer o melhor para o seu povo. A palavra de Deus fala que Ele quer paz, prosperar, Ele quer felicidade para o seu povo. Ele tem bênção de prosperidade para o seu povo e não de mal. Ele não pensa mal para o seu povo. Mas nós, com a nossa cabeça, com a nossa atitude, com as nossas decisões erradas, a gente acha que Deus está afligindo. Que Deus está pesando a mão. Deus não pesa a mão. Você sai da mão do Todo-Poderoso. Mas quando você volta, Ele é poderoso para te sustentar. Quando você volta a acreditar. Quando você volta a esconder debaixo da mão potente de Deus. Ele é poderoso para mudar a situação. Por mais difícil que esteja. Por mais aflição que você tem passado. Por mais coisa que você tem passado. De repente você levou um diagnóstico que não tem saída, que não tem solução. Mas Deus é aquele que te faz reviver em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Essa história aqui nos mostra que ainda que tudo vai mal, não devemos perder a esperança. Pois Deus pode mudar completamente a nossa história. Porque Deus mudou a história dessa mulher. Ruth aqui foi uma mulher moabita que decidiu seguir a Deus. E seguir o cuidado, de cuidar da sua sogra. E Deus a abençoou de uma tal forma, porque Ruth teve fidelidade. Ruth foi leal. A palavra de Deus fala que Ruth foi bisavó do rei Davi. Faz também parte da genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa tremenda. O agir de Deus. O agir de Deus. Você sabe quem era Boaz? Boaz era filho de uma prostituta. Sabe quem era a prostituta? Era Raabe. Lá
era de Jericó. Boaz, que casou com Ruth, era filho de Raabe, uma prostituta. E você sabe quem era Ruth? Uma moabita, uma estrangeira, que não tinha esperança nenhuma, que estava no mundo, no seu mundo, na sua idolatria. Mas Deus fez ela entrar na genealogia do Messias. Olha só, que coisa maravilhosa. Olha como Deus trabalha. Agora eu quero te dizer, você nessa noite, Ruth teve Boaz como remidor. Você tem um remidor, que é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que pagou um alto preço para ti, que te resgatou para te dar vida, para te salvar, para te curar, para te libertar, para te reconstruir. E o preço que ele pagou foi preço de sangue. Será que não é para nós ficar felizes, alegres? É para nós ter esperança e vitória, que vamos vencer em nome de Jesus? Porque todo aquele que crê será salvo em nome de Jesus. Porque o Messias já pagou o preço. Você tem um remidor. Você tem um remidor e você não pode esquecer disso. Tudo que é bom e valioso, verás em nós que fomos pacientes, igreja, e nos comprometemos a fazer o bem, o certo aos olhos de Deus. Noemi, ela fez o certo. Ruth fez o certo. Noemi, no momento, ela se desesperou, se amargou, mas depois ela acreditou no agir de Deus. Ruth já acreditou, já se entregou, já rasgou, já falou assim: não, este é o meu caminho, este é meu Deus, esse é meu povo, e nós vamos vencer. Qual dos três você se assimila nessa noite? Ruth, aquela que acreditou, aquela que tomou posição, porque quando nós, igreja, conhecemos Jesus, quando nós aceitamos o remidor que pagou um alto preço por nós, a nossa vida muda, a nossa vida transforma. A nossa vida é vida de bênção, é vida de vitória, não é vida de derrota, não é vida de amargura, não é vida de depressão, não é vida de doença, não é vida que tudo está difícil, não. É vida de bênção. Porque nosso Deus jamais vai desamparar. Nosso Deus jamais vai desamparar. Ele vai cuidar de nós. Ele vai entrar em providência. Adiantou a família de Elimeleque abandonar por causa de uma crise? Sair da terra do pão? De repente você está aqui na igreja e está pensando: não está mais adiantando não, hein? Eu vou sair da igreja, eu vou parar com isso aqui, já não dá mais, já não estou vendo mais saída, já não estou vendo mais esperança, parece que as coisas não acontecem, parece que os milagres não acontecem. Vai adiantar, igreja? Não vai adiantar. Dias piores vão vir, igreja. Dias piores vão vir. Crise nós vamos passar. Está chegando aí a crise da única moeda. Está chegando a crise de você colocar aí, o número da besta. Para você comprar, para você receber, para você ter as coisas, você vai ter que pôr o número da besta. A perseguição vai chegar. O que é uma crise no meio de uma fome? O que é uma crise quando chegar? E está aí, o Banco Central já anunciou a única moeda. O ano que vem já vai começar, tem alguns países que já começou a colocar o chip. Para onde eu vou, pastora? O que eu vou fazer, pastora? Se eu não aceitar o chip, eu não vou comprar, eu não vou comer, eu vou ficar sem alimento. Você vai ter que acreditar no Todo-Poderoso. Você vai ter que acreditar no escape de Deus. Você vai acreditar que aqueles que são de Deus vai ter saída. Agora se prepare, igreja. Se prepare para esse momento, porque esse momento vai ser difícil, não vai ser fácil. Essa história é muito boa, acabou muito bem, começou ruim. Talvez a tua história também não começou boa. E
talvez você ache que não está boa ainda. Mas será que ela não está boa? Tem pessoas aqui que não vejam o agir de Deus. Tem pessoas aqui que não vê o atuar de Deus. Tem pessoas que Deus tem derramado bênção e eles não acreditam na vitória de Deus. Você tem graça, você tem saúde, você tem uma casa, às vezes você tem até a casa própria, você tem um filho que não ia ter filho, você ai, Deus não está agindo na minha vida. Eu não estou vendo o operar de Deus. Acho que eu vou mudar de estado, acho que eu vou mudar de cidade. Vai, muda de cidade, muda de estado. Você perde sua família, você perde tudo. Confia em Deus, igreja. Tempos difíceis vai vir, mas Deus é o nosso socorro. Se você se refugiar, se você fazer como Ruth, vir para debaixo das asas do Todo-Poderoso, olha onde ela foi se abrigar. Ela confiou no Deus que tudo podia fazer. E Noemi, com sabedoria, deu conselho para ela. E Ruth, com coragem, venceu. Com coragem, venceu. Então tenha coragem, não temas. Não temas, confia no Senhor, porque Ele, o Todo-Poderoso, tem cuidado de nós. A palavra diz que aqueles que são dele, Ele vai dar livramento. Ele vai dar saída. Então acredite na vitória, porque ela está chegando. O fim de tudo está chegando. E nós temos que acreditar nessa vitória em nome de Jesus, amém? Você pode ver que a estrangeira moabita passa a fazer parte da linhagem de Jesus. Este é o retrato de como nós conhecemos o Cristo. Começamos a conhecer Cristo sem esperança, até como estranho ao povo de Deus. Mas quando colocamos nossa fé em Cristo, sabe o que acontece? Ele nos salva, Ele nos perdoa, Ele nos cura, Ele nos restitui a nossa vida e nos concede bênção maravilhosa. E mais ainda, nos concede a vida eterna, amém? E nós precisamos nos esforçar para isso, amado. Você está aqui, você é um vencedor, igreja. Você está aqui, você é um vencedor, em nome de Jesus. Quero que você fale comigo assim, ó. Tudo que é bom e valioso virá a nós, se formos pacientes e se nos comprometermos em fazer o que é certo aos olhos de Deus. Ruth fez o que é certo e ganhou a vitória. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando pela sua vida. Você declarou que vai fazer o que é bom, o que é valioso, diante dos olhos do Senhor. Vai ser paciente, vai se comprometer, porque na hora da crise você precisa ter paciência. Tome cuidado nas decisões. Mas se você deu cabeçada, preste atenção. Deus perdoa e Deus ainda conserta os erros em nome de Jesus. Ele perdoa e Ele conserta o erro. Então acredite na vitória, que a vitória virá. Acredite na bênção, que a bênção virá. Você está nessa noite orando pelas causas impossíveis. Talvez algo impossível aí na sua vida. Acredite agora na vitória de Deus. Acredite agora na bênção de Deus. Coloque agora a tua causa na mão daquele que tudo pode fazer. Deus, Ele pode agir no estralar de dedo. Deus pode mudar a sua situação. Só Ele pode. Feche seus olhos e busque a presença do Senhor. Papai, em nome do Senhor Jesus, papai. Sua palavra foi ministrada, Senhor. Pai, eu pedi ao Teu Espírito que o Senhor toque nessas vidas, Pai. Que o Senhor fale nessas vidas, Senhor, que eu não pude fazer. Senhor, em nome de Jesus, conceda a Tua vitória, a Tua graça, Senhor. Nessas causas difíceis, Pai. Nessas causas que não tem solução, Senhor. Nessas causas que essas vidas ficam desesperadas, Senhor. E talvez tome a decisão errada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Age nessas vidas, Senhor.
Conserta os erros, Senhor. Perdoa os pecados, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os pecados do seu povo, Senhor. Fortalece essas vidas, Senhor. Restaura essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, papai. Conserta esses erros, Senhor. Em nome de Jesus. Dá alegria, Senhor. Dá prazer, Pai. Cura, Senhor. Pai, liberta essas vidas em nome de Jesus. Pai, nós queremos chegar no céu, Pai. Nós queremos tomar posse da promessa que o Senhor nos deu, que é a salvação, Senhor. E eu ministro sobre essas vidas a tua cura, a tua salvação, Senhor. O seu agir, papai. Talvez tem vida aqui no nosso meio, Pai, que está sem esperança, que está depressiva, que está amarga, Senhor. Que não vê mais saída, Senhor. De tão difícil que está a situação. Mas age, Pai, em nome de Jesus. Age nessa vida, Senhor. Trabalhe nessa vida, Senhor. Como o Senhor trabalhou na vida, Senhor, de Elimeleque, de Noemi, de Ruth, Pai. O Senhor trabalhou naquela vida e preparou tudo, Pai. Que essas vidas possam ver o seu agir, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço nessa noite, Pai, e te agradeço em nome de Jesus, papai. Abençoe essas vidas com toda sorte de bênção celestial, Pai. Em nome de Jesus, papai. Porque o nosso eu, o nosso sobrenatural, ele não vê, Pai. Mas o espiritual vê o teu agir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor age nessas vidas, acrescentando fé em cada coração, papai. Em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus possa falar no seu coração nessa noite mais. Em nome de Jesus, amém? Que você possa ir para casa meditando, falando com Deus. Deus, ele age nas pequenas coisas, amados. Nós precisamos acreditar que Deus está cuidando. Se você não está achando, Deus está cuidando. Olha para o seu lado, olha para a sua vida, olha para o que você tem, olha como você chegou, olha como você está. Deus está cuidando, Deus está cuidando, Deus está dando livramento, Deus está abençoando. Olhe mais para as coisas de Deus, igreja. Confie mais em Deus, porque Ele é Pai. Ele jamais vai deixar seus filhos, amém? Ele é Pai. Eu sei que você é pai nessa noite aqui, muitos são pais aqui. E jamais vai deixar seu filho peregrinar ou sentir falta das coisas, ou passar fome. Deus, ele age em nossa vida. Então a providência virá em nome de Jesus, amém? Vai para casa com essa palavra em nome de Jesus. Gostaria que você levantasse sua mão e desse um grito de guerra. Cacilândia do Senhor Jesus, amém? 3 vezes, e no último, pá, em nome de Jesus. Dá um murro lá no inimigo e fala, ó, inimigo, você vai ficar aí. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá? Cacilândia do Senhor Jesus. Cacilândia do Senhor Jesus. Cacilândia do Senhor Jesus. Uhul! E vocês é do Senhor Jesus.